Luís Montenegro já o reconvidou para continuar na direção do PSD? Como sabem, essa competência para a definição da lista à Comissão Política Nacional, ao Conselho Nacional, é diferente, é do presidente eleito do partido, não é? Portanto, vamos aguardar e ele com certeza dará as novidades que tiver que dar, se algumas houver, à hora que está, enfim, definida, enfim, eu julgo que será depois das 6 ou às 6, não sei bem. Faz sentido para que haja uma certa alinhamento que da direção do partido continue a fazer parte de ministros do governo? Na prática, Pedro Passos Coelho manteve sempre um ou dois em alguns quer dizer, eu acho que há vários modelos possíveis, não é? E todos eles são modelos que têm prós e têm contras, têm vantagens e desvantagens. Não há dúvida que a vida dos ministros no governo é extremamente intensa e que os desafios que se avizinham, em particular as eleições autárquicas, também são muito exigentes, não é? Mas, enfim, parece-me que também tem que haver algum grau de interligação entre as duas plataformas, portanto, enfim, sinceramente, não posso dizer-lhes aquilo que não sei, não é? Poderia inventar para ser desmentido logo a seguir. E portanto não vou fazê-lo, mas enfim, estou de acordo que por um lado existe, no fundo, quais são as vantagens e desvantagens? Há uma desvantagem que é a desvantagem da, se quiser, dos ministros estarem consumidos pela sua atividade governativa e portanto, apesar de terem perfil político, a atividade partidária ficar prejudicada, ficar em segundo lugar. O contrário também de alguma maneira é verdade, quer dizer, se o partido estivesse completamente divorciado do seu lado governativo, também isso poderia criar alguma dificuldade de articulação. Portanto, mas caso não continue, não via isso como uma perda de espaço político? Não, repare, eu sinceramente estou sempre disponível para tudo, não é? No sentido que, desde logo, no meu caso, que sou Ministro dos Estrangeiros, ainda seria mais compreensível que digamos, uma atividade partidária mais intensa pudesse ficar na sombra e, portanto, enfim, estaria totalmente disponível. Mas eu não vou, de todas as palavras que eu digo, não podem tirar nada, primeiro porque eu não sei, e segundo porque mesmo que soubesse e não sei, evidentemente que não seria nesta sede, isto será sempre uma prerrogativa do Presidente do Partido e ela tem de ser respeitada. Eu confio muito no Presidente do Partido e, portanto, sei que ele tomará as melhores opções em face das circunstâncias e do ciclo que está diante de nós. O que já sabemos é que o PS vai viabilizar o Orçamento do Estado. Teme que de alguma forma seja desvirtuado na especialidade. Isso é um problema? Repare, eu acho que é preciso um grande sentido de responsabilidade. Portanto, é evidente que, como o Primeiro-Ministro e o Presidente do PSD deixou claro quando o líder da oposição, o líder do Partido Socialista, anunciou o seu voto, é uma postura de responsabilidade que nós reconhecemos. Ela precisa naturalmente ser consequente, no sentido que, evidentemente, também durante a especialidade terá de haver, obviamente, um sentido de responsabilidade. É muito importante que o país tenha um orçamento aprovado, é importante que depois do esforço grande que o Governo fez para se aproximar daquelas que eram as exigências do Partido Socialista e, na verdade, as cumprir a 100%, embora o Partido Socialista não o diga assim, mas as cumprir a 100% para 2025, a verdade é que eu acho que tem que haver aí um grande sentido de responsabilidade e contenção, não tenho dúvidas sobre isso, acho que isso é necessário. Se o orçamento fosse todo desvirtuado, era uma bizarria. Eu não vou... O PSD votar contra o próprio orçamento ou o Governo demitir-se para não ter que... Eu vou dizer o seguinte, eu não vou sequer, não vou aqui entrar em cenários desse tipo, eu vou dizer aquilo que é expectável, aquilo que é verdadeiramente, eu diria, razoável neste contexto, é obviamente que haja um sentido de responsabilidade e eu estou, enfim... Acredita que se vai manter até 29 de novembro? Eu acredito que sim. Eu estou, depois daquilo que foi dito, penso que o sentido das palavras do líder da oposição era justamente esse, e foi assim que foi entendido por toda a gente. Parece-lhe genuína, porque ele já hoje, numa entrevista, veio admitir alterações ao IRC em sede de especialidade. Bom, sinceramente, eu hoje, por razões que têm a ver com os negócios estrangeiros, ainda não pude ver, estou
desejoso de ver, portanto não é dar menos importância a uma entrevista que obviamente é relevante dada nesta altura, é apenas que realmente não a pude ler e portanto não sei exatamente o que é que diz, mas porque como lhe digo, enfim, por entre as atividades de congresso, que obviamente também são consumidoras de tempo, tive aqui 2 ou 3 assuntos relevantes da agenda internacional que tive de resolver durante o dia e, portanto, não pude ainda fazer uma leitura completa da imprensa, mas isso está nas minhas prioridades de leitura. Se depois quiserem fazer uma segunda entrevista, olha, pode ser que dê para Deixa-me eu só dizer, comentar. está a falar agora nas atribuições do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tem saiu recentemente no Correio da Manhã de que tinha deixado de mão estendida um chefe militar e que já antes disso tinha destratado um outro, neste caso o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e aqui em particular também era um outro chefe militar. Isto confirma que houve algum frisson? Olha, o que lhe vou dizer com toda o Até para ter respeito pela sua oportunidade. função, não, sinceramente, Oportunidade para se mas vou defender. dizer mesmo com toda a bonomia, mas também com todo o respeito pela sua função. Há assuntos que nem sequer merecem comentário, portanto, as pessoas conhecem as pessoas e, portanto, conhecem a sua forma de estar e de atuar e, portanto, sinceramente, há coisas que nem vale a pena estar, eu acho que não merecem mesmo. E, portanto, que o respeito que temos pelas instituições e até porque cada um por si próprio não merecem um comentário, portanto não vou comentar. Mas é normal haver esse tipo de... Não vou comentar conflito? sequer, sinceramente, é que é uma coisa que não tem sentido absolutamente nenhum comentar. Portanto, eu não vou comentar uma coisa que não tem sentido, enfim, cada um fará o que entender e eu, por respeito pelas instituições e por respeito por todos aqueles que aparentemente são envolvidos e também por mim próprio, sinceramente não vou comentar e deixo isso com toda... não vale a pena, há coisas que nem vale a pena, sinceramente. Força, Miguel. Íamos voltar aqui à questão do partido. Miguel Albuquerque tem mantido aqui um tabu sobre manter-se como presidente da mesa, como dirigente nacional. Deve manter-se ou pode fragilizar o PSD? Continuar a ter Miguel Mais uma Albuquerque vez, na cidade? sinceramente, eu sou muito, digamos, contido. Esta questão da renovação dos órgãos do partido é uma questão que, obviamente, é sempre articulada com o presidente do partido e, portanto, essa margem deve ser deixada. E, portanto, com certeza que também isso será revelado a seu tempo. Mas não seria pelo portanto, politicamente correto que Miguel Albuquerque deixaria de ser presidente da mesa? repara, há uma coisa que é evidente, portanto, o companheiro Miguel Albuquerque foi às urnas 2 vezes já. E, portanto, isso também deve ser tido em conta. Agora, daí não se retira nenhum estado de alma meu quanto à sua manutenção ou a uma Não há substituição chantagem que também é das regiões normal. autónomas. Não há uma chantagem. Não, repara, agora estamos a falar de outra coisa, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é a questão dos órgãos do partido, outra coisa é a questão do orçamento e eu... Porque tenho... pode debilitar essa posição também. O facto Não, de... sinceramente, deixe-me só... vamos agora também... hoje parece que todas as respostas apontam para a desdramatização como conceito principal. Vamos cá ver o seguinte. Se olhar para o histórico, designadamente quando o PSD está no governo, porque o PSD é um partido, ao contrário do Partido Socialista, é um partido claramente pró-regional, em que as autonomias tiveram sempre um papel muito relevante e um papel eu vou pedir desculpa pela redundância, mas de grande autonomia. Isto é uma autonomia praticada e exercida e não é uma autonomia puramente no papel. E, portanto, porque tiveram sempre esse lugar, se for ver o histórico, houve sempre, obviamente, um espaço de negociação, de reivindicação, que eu acho que, sinceramente, é salutar e que, obviamente, depois é sempre arbitrado de uma forma construtiva por todos. Portanto, aquilo que eu espero é uma postura altamente construtiva das regiões autónomas, embora compreenda que, obviamente, os líderes regionais queiram defender as suas regiões. Outro dos casos de... Repara, os ministérios também, depois, não é? Os ministérios depois como não votam o orçamento, mas obviamente também, eles também, à mesa das negociações, também procuram posicionar-se no sentido de chamar a atenção para a importância das reformas de cada um. Acha que é uma questão que se vai resolver numa sala tranquilamente? Não, eu acho que é uma questão que se resolve construtivamente, sinceramente. Portanto, e isso é olhando para o histórico, percebe? Não daria só porque aqui houve este número demasiada. mediático de aparecerem os dois juntos, de prestarem declarações à imprensa juntos. Sim, não é um número mediático, quer dizer, as regiões autónomas conversam muito entre si porque têm muitos problemas paralelos, não é? E neste caso, sendo as 2 pessoas do mesmo partido, mesmo quando não são do mesmo partido, há uma tradição de haver uma articulação
em várias matérias, também na matéria orçamental, com certeza. Portanto, o que eu quero dizer com isso é, eu não sobrevalorizo, não desvalorizo, mas também não sobrevalorizo esse posicionamento. Mas também não acredito tem lugar. que vão inviabilizar o orçamento. Não, sinceramente, estou absolutamente convicto que, como lhe digo, haverá um diálogo muito construtivo e que tudo chegará a bom porto. E só outro daquilo que será ou poderá ser um dos pontos altos do Congresso é quando daqui a sensivelmente 20 minutos o Luís Marques Mendes poderá chegar aqui. É cada vez mais inevitável que será o candidato apoiado pelo partido. Repare, como sabe, há um perfil que está na moção do presidente do partido, esse perfil é muito claro. O nosso companheiro, enfim, meu amigo Luís Marques Mendes integra esse perfil, outros também. E naturalmente é totalmente normal e legítimo que ele venha cá e que, como aliás venha a muitos congressos, portanto nisso não é diferente do passado, pronto, e que essa seja uma questão que está em cima da mesa. Mais ao primeiro de cada líder e não... Está bem, pronto, enfim, claro, também já é um senador do partido, não é? Portanto tem o seu próprio estatuto, mas a verdade é que... Ele encaixa no perfil ou é dos que melhor encaixa no perfil, como diz o Primeiro-Ministro? Com certeza que é uma pessoa que encaixa muito bem no perfil, estava fora de questão, mas não é o único e portanto essa decisão será tomada a seu tempo, mas parte... Mas ainda há margem para serem considerados outros nomes? Enfim, eu não vou entrar nessa, mais uma não vez, estou a nessa pedir nomes, especulação. estou só a perguntar se há margem para que outros possam ser... Eu estou justamente a responder à sua pergunta. Se me pedisse nomes, podia dizer 10, embora não vá dizer nenhum, agora que pensei duas vezes sobre o assunto. Mas sinceramente, deixe-me só dizer o seguinte, quer dizer, o que quero dizer com isto é um percurso perfeitamente natural, esse, de contacto com os militantes, de alguém que está a pensar, porque já o disse, nessa hipótese. Agora, o impulso para a candidatura presidencial, isso é assumido por todos, parte sempre do próprio. Em primeiro lugar, tem que ser o próprio a tomar essa decisão. E, portanto, não são os partidos que convidam as pessoas a candidatar-se. São elas que se lançam, não é? E depois, obviamente, recolhem ou não o apoio do partido. Neste caso, se lançar, pois, enfim, cá estaremos para decidir. Mas, com certeza, que há alguém que encaixa bem no perfil. Isso é óbvio. E que já pôs o pé na porta. Bom, disse que estava a ponderar. Portanto, eu penso que aí, sinceramente, isso também mostra, digamos, a qualidade política do cidadão Luís Marques Mendes. Ele, de facto, teve o cuidado de, também, quando chegou o tempo, dizer que era algo que estava a ponderar e que, a seu tempo, no tempo devido, informaria as pessoas sobre se avançava ou se não avançava. Como nós não sabemos, não podemos tomar uma posição. Podemos apenas dizer que, olhando aos perfis que aqui estão definidos, ou ao perfil que aqui está definido, há várias pessoas que encaixariam e ele, com certeza, é uma das pessoas que encaixa, digamos, sem problemas nesse perfil. Aqui há umas semanas, não muitas, Sebastião Bugalho disse o seguinte: confesso que, tendo sido eleito como independente há tão pouco tempo, não faria grande sentido, depois dos portugueses elegerem o independente, esse independente transformar-se num militante, como Jesus Cristo, nas bodas de Caná, transformou a água em vinho. Há tempo para fazer outros milagres. Porquê é que ele mudou de opinião? Não sei, tenho de lhe perguntar a ele, mas sinceramente... Acha que é um bom quadro para o partido? Claro que é. Sinceramente, eu hoje fiquei muito contente com o anúncio destas duas filiações, quer da Ana Canavilhas, quer... Não estão exatamente no mesmo patamar de político e de mediatização e de, não, potencial... De potencial político, eu acho que estão no mesmo patamar. De notoriedade política e até de maturidade política, no sentido que, porque era um ator no cenário mediático e deu muitas provas no comentário e na análise, que aliás são provas de uma grande precocidade, porque é raro haver alguém que tenha um talento tão grande revelado tão cedo. Enfim, evidentemente que o Sebastião Bugalho aí tem uma vantagem, pronto, mas enfim, eu conhecendo os dois, devo dizer que em termos de potencial político, os dois são grandes promessas e asseguram um grande futuro para o PSD. São grandes, essas sim são novidades, de facto, de grande tomo para o partido, esta capacidade de atrair quadros jovens, empenhados na vida política, com uma vida própria e com uma grande capacidade de comunicação, enfim, e portanto, sinceramente, eu estou, sob esse ponto de vista, estou muito contente. Dizia, bom, não há aqui, repare, Sebastião Bugalho diz que é independente, mas concorreu por uma lista, ou seja, ele é independente dentro de um certo quadro, por isso essa transição, não é? Repare que eu acho que o milagre de Canaã se deu
mas se conhece bem o relato evangélico... Eu não conheço, estou só a citar. Mas se conhece, no relato evangélico, Jesus é relutante, que no fundo não queria fazer um milagre. Acha que ainda não chegou o seu tempo. E é Maria, sua mãe, que diz, mas as pessoas estão mesmo à espera, que as pessoas não estão à espera de um milagre, estão à espera de que venha o vinho. Pronto. E portanto, eu acho que Sebastião Bocalho aconteceu disso. Ele também quis, ele foi relutante em que o milagre se desse. E Luís Montenegro foi Maria, é isso que está a querer dizer. Quis relutante, foi relutante mas na verdade, como sabe que as pessoas queriam... O papel de Maria, é isso que está a dizer. As pessoas, no fundo, alguém foi o porta-voz de que as pessoas estavam à espera disso e que isso era um movimento natural e o próprio, como se identifica profundamente e vai trazer uma grande riqueza, julgo eu, ao partido, é de facto um fator, é de facto um valor acrescentado, acho que é a palavra certa. Paulo Rangel, deixe-me ir à questão das autárquicas, que é um ponto que também se está a lançar neste Congresso. No Porto, Pedro Duarte é o melhor nome para encabeçar uma lista do PSD. Pois também é cedo para falar, mas com certeza... Mas aí começa a ser importante falar, falta um ano. Para falar, já se fala há muito tempo de tudo. E para os candidatos atuarem também. Certo, sim, eu acho que vai haver um momento, de facto, em que é preciso apresentar os candidatos nas diferentes autarquias, e em particular naquelas que geram mais expectativa, ou porque há mudança, porque, enfim, devido à lei da proibição da acumulação de mais de 3 mandatos, muitos vão sair, outras porque, enfim, são sempre disputas, digamos, mais acesas, por uma razão ou por outra. Evidentemente que há uma grande curiosidade quanto a isso. Mais uma vez, estamos naquele domínio de dizer se os candidatos a candidatos têm o perfil. E o Porto é a sua cidade, tem uma autoridade diferente para dizer se gosta ou não do candidato. É a cidade onde eu voto, isso é verdade. Deixe-me só, ainda dentro do mesmo assunto... E onde vivo. Normalmente dizia-se que ser Presidente da Câmara de Lisboa era mais importante que ser Ministro, tanto que António Costa saiu para ser Presidente da Câmara de Lisboa, a tentar ser. A Câmara do Porto, e deixe-me fazer esta provocação, que não é centralista, tem importância para que o Ministro saia do Governo para se candidatar à Câmara. A Câmara do Porto até é mais importante que a Câmara de Lisboa, num certo sentido. Quando digo isto, porquê? Porque a Câmara de Lisboa confunde-se muitas vezes com o poder central. É uma dificuldade. Curiosamente, por acaso, eu acho que Carlos Moedas conseguiu dar essa centralidade e importância à Câmara ele próprio. É um mérito dele. Nem sempre acontece. Mas não chocava o Ministro sair do Governo para ser candidato à Câmara do Porto? Não me chocava de maneira absolutamente nenhuma, pelo contrário, quer dizer, enfim, isso seria considerar que há uma coisa que é muito importante. Desde que não seja Ministro de Estado. Não há hierarquia entre estes postos, quer dizer, isto aqui não é... Portanto, não, a Câmara do Porto obviamente que é um desafio importantíssimo e, como eu lhe digo, tem até tradicionalmente, eu acho que nesse aspecto digamos, enfim, eu sou amigo dele, sou suspeito, mas é um mérito que temos que atribuir a Carlos Moedas, que foi capaz de dar à Câmara uma centralidade muito grande, porque muitas vezes confunde-se a atividade da Câmara com a atividade do Governo, porque obviamente está na mesma cidade, é uma relação que tem vantagens, mas tem muitas desvantagens para os protagonistas. E aqui Carlos Moedas, isso ele soube fazer muito bem, e tem sabido. Agora, no caso da Câmara do Porto, por isso é que eu digo que até normalmente, num certo sentido, era uma Câmara que tinha maior visibilidade por isso, por estar mais separada. Claro que, evidentemente, que o mais alto perfil do partido do PSD, obviamente está sempre em condições de ser Presidente da Câmara do Porto. E até de outras. Por exemplo, a Câmara de Braga, por exemplo, a Câmara de Coimbra, não tenho dúvidas sobre isso. O PSD está obrigado a manter Lisboa e a ganhar o Porto para que seja uma vitória. Não só aquele objetivo de ganhar a Associação Nacional de Municípios. O objetivo tem que ser, em primeiro lugar, ganhar a Associação Nacional de Municípios. Esse tem que ser o objetivo principal. Agora, sem dúvida que Lisboa e Porto são batalhas muito, muito importantes e muito relevantes. Isso toda a gente reconhece, não há como dizer que não. No caso de Lisboa, porque não temos maioria absoluta e acho que temos condições de vir a ter eventualmente, portanto vai ser uma... Carlos Moedas já não se pode escapar desse desafio. Não, Carlos Moedas tem o desafio de ganhar, em primeiro lugar, estamos numa altura de grande fragmentação partidária em todo o mundo. Pode parecer estranho, mas quando eu digo, as pessoas aqui acham a nossa maioria escassa, mas quando eu digo aos meus colegas qual é o volume de votos que teve o PSD, ou que teve até o PS também como partido da oposição, então a gente fica surpreendido, porque já não é assim tão comum
ter uma percentagem desse nível. Mas, enfim, isto dito, portanto, vejo um grande momento de fragmentação, portanto, não é fácil ter maiorias absolutas, mas é obviamente que é um objetivo que eu acho que é atingível. Mas que não deve ser posto isso como o essencial é manter a Câmara e reforçar a maioria, isso é que é essencial. E no caso do Porto, obviamente que é muito importante reconquistar a Câmara do Porto. Enfim, embora as relações com o Presidente Rui Moreira tenham sido sempre relações, digamos, apesar de tudo, eu diria, cordiais, porque há de facto uma comunhão de visão, diria eu, política, essa comunhão existe, mas pronto, obviamente que não é o PSD, não é o PSD com o CDS E esse que é um tem a objetivo, Câmara, e esse é um objetivo claro. importante. Paulo Rangel, muito obrigado pela disponibilidade para se Eu é que agradeço. juntar.